Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 21 de fevereiro. Nós estamos com Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 5, Tão Grande Salvação. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 17, a vacina divina contra a iniquidade, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem nos mostrado que essa vacina, Deus demorou milhares de anos, 4.000 anos para poder produzir essa vacina para cada um de nós. E essa vacina é Cristo. A gente precisa contatar Deus por meio da palavra. Senhor Jesus, a palavra nos mostra quem é Deus. A palavra nos insere em Cristo. Quando Cristo andou na terra, ele era a expressão de Deus. Hoje, ele se tornou a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. O corpo é que expressa. Ó Senhor Jesus. Então hoje, como igreja, nós precisamos expressar Deus nessa terra. Só tem uma maneira de a gente ser encabeçado por Ele, através da sua palavra. Não tem como desvincular Deus da sua palavra. E não tem como desvincular a sua palavra do viver da igreja. O Senhor está nos chamando para viver essa realidade, para ser realmente membros do corpo que funcionam com a mesma vida, com o mesmo propósito, a mesma direção. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com um espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que Ele nos dê também, nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 1, versículo 14. Ó Senhor Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ó Senhor Jesus. Capítulo 8, versículo 32. Ó Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 15 e 16. Ó Senhor Jesus. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 14. Ó Senhor Jesus. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ó Senhor Jesus. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Os 7 Espíritos de Deus. Ó Senhor Jesus. Se formos supridos pela palavra de Deus, salvaremos tanto a nós mesmos, como a todos os que nos ouvem. A palavra de Cristo precisa habitar ricamente em nós. A palavra, que é a verdade, nos libertará da contaminação do vírus, da iniquidade. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, uma vez mais reforçamos que a palavra de Deus é a nossa única saída. Do contrário, não teremos nenhuma chance contra o vírus da iniquidade. E não basta ouvir a palavra uma única vez. É um processo de vacinação contínua, porque o bombardeio do mundo é sem tréguas e sem misericórdia. Ó Senhor Jesus.
Hoje, o mistério da iniquidade já opera, espalhando a iniquidade. Deus, porém, está propagando o mistério da piedade. O mistério da piedade é Cristo manifestado na carne. Ele, na terra, era o próprio Deus encarnado. Contudo, hoje, o mistério da piedade é Cristo sendo expresso na igreja, para a manifestação de Deus na carne. Cristo já não está fisicamente na terra. Se alguém quer ver Deus manifestado na carne, precisa estar na igreja. No tempo do arrebatamento, a igreja, como a continuação de Cristo, será recebida na glória. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Sabemos que os vírus sofrem mutações e podem ficar cada vez mais resistentes. Podemos ver também que a cada época a iniquidade se torna mais forte. Mas o Espírito também se intensificou 7 vezes. Aleluia! A vacina foi intensificada. Ó Senhor Jesus. Em Apocalipse lemos: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Queridos irmãos, essas 7 tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse também lemos: vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ó Senhor Jesus. Vimos no primeiro versículo que as 7 tochas que estão diante do trono de Deus são os 7 Espíritos de Deus. E no outro versículo, que o cordeiro tinha 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Portanto, os 7 Espíritos de Deus, por um lado, são as tochas de fogo, e por outro lado, são os 7 olhos do cordeiro, que tinha olhos como chama de fogo. Ó Senhor Jesus. Por um lado, quando vamos até o Senhor para contemplá-lo, Ele nos olha com seus 7 olhos, que são 7 tochas de fogo. Dessa maneira, Ele nos vacina com sua palavra, com uma dose 7 vezes mais forte. As 7 tochas de fogo são para nos iluminar, mostrando-nos onde fomos contaminados. Quando invocamos o nome do Senhor, nos arrependemos e lhe pedimos perdão. As 7 tochas de fogo agem como 7 lança-chamas, queimando tudo o que é negativo em nós. Ó Senhor Jesus. Precisamos estar diante do Senhor e olhar em seus olhos com o rosto desvendado. Senhor, estou aqui. Ilumina-me, Senhor, com as 7 tochas. Quando Ele nos ilumina, dizemos: ó Senhor, confesso o meu pecado, minha injustiça e debilidade. Daí o Senhor nos responde: então, abra seu coração para que eu possa limpá-lo. Assim, Ele sopra as 7 tochas de fogo e queima todas as coisas negativas que há em nós. Ó Senhor Jesus. Por outro lado, os 7 olhos são para infundir o amor. Um casal apaixonado expressa o amor através dos olhos. Querido leitor, você precisa olhar nos olhos do Senhor, pois eles lhe infundirão amor, encorajamento, perseverança e fé. Portanto, os 7 olhos do Cordeiro agem como uma vacina toda inclusiva para matar a iniquidade, mas também infundem em nós fé, amor e esperança. Por isso, não perca tempo. Vá ao encontro do Senhor e tenha essa maravilhosa experiência. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como são representados os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse e o que isso simboliza para nós? Ó Senhor Jesus. Os 7 Espíritos de Deus aqui são como 7 tochas, né? E os 7 olhos. Ó Senhor Jesus. É para a gente ter comunhão com o Senhor, para a gente ir diante dEle. Ó Senhor Jesus. Com as tochas Ele nos ilumina, com seus olhos. Senhor Jesus. Em primeiro lugar, Ele vem para nos iluminar. Ó Senhor Jesus. Depois, quando isso é unido à sua palavra, ao seu Espírito, ao seu sopro. Ó Senhor Jesus. Essa palavra vem para nos queimar. E esse queimar é para nos limpar, Senhor Jesus, de toda a contaminação. E também quando Ele olha para cada um de nós, né, a gente se arrepende, a gente abre o nosso coração e Ele nos infunde com Ele mesmo. Nos infunde com amor, fé e esperança. Ó Senhor Jesus, que é tudo aquilo que o cristão precisa. É o tripé da igreja, né, para o viver cristão, para a gente poder viver diante do Senhor. A gente não pode desvincular Deus da palavra Senhor Jesus, a palavra da igreja.
né, Senhor Jesus. Para a gente expressar Cristo na igreja, nós precisamos do Espírito, 7 vezes intensificados, né, para poder realmente realizar o trabalhar de Deus em nós para o nosso crescimento. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: encontrar-se diariamente com o Senhor e com sua palavra. Ó Senhor Jesus, a gente precisa insistir nisso, né? Deus está vinculado à sua palavra o expressa, sua palavra é a sua pessoa, a sua palavra é o seu caráter, Senhor Jesus. E é assim que a gente conhece a Deus. A gente não pode deixar a palavra de lado. A gente precisa realmente ter mais contato com a palavra, Senhor Jesus. E a gente vai ter realmente esse viver saudável, onde a palavra vai trazer para nós salvação e também salvação para aqueles que nos ouvem, aqueles que estão ao nosso redor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando a gente tem um viver adequado diante de Deus, Senhor Jesus, a gente consegue falar até mesmo de boca fechada. Ó Senhor Jesus. Né? Quando fala em Hebreus, por exemplo, da experiência de Abel, fala que o sangue de Abel, ele clama até hoje. Ó Senhor Jesus. Abel, né, dormiu no Senhor. Caim foi lá e o matou. Ó Senhor Jesus. Mas o seu sangue ainda clama. O seu sangue ainda fala. Ó Senhor Jesus. Hoje, se você tem um viver cristão adequado, um viver que busca a vontade de Deus, você fala até mesmo de boca fechada. Pelas suas atitudes, pelas suas reações. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos ser aqueles que encorajam as pessoas a viver na presença de Deus. Eu posso estar quietinho no ambiente ali, mas invocando o nome do Senhor interiormente. Senhor Jesus. Procurando expressar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa se apresentar diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Recentemente, estava vendo, né, como eu falei, né, eu acompanho aqui canais, né, e sempre tem uma palavra, às vezes, ali um pouco mais forte e tal, toca em alguma coisa de Deus ali, eu vou sempre olhando, aí eu vou acompanhando os comentários. Aí esses dias, né, a pessoa estava falando sobre a questão da gente aprender a enxergar Deus, Senhor Jesus. Né? Deus, Ele está se manifestando para nós, mas a gente precisa aprender a vê-lo, ó Senhor Jesus. Mas aí as pessoas olharam lá e tal, a pessoa foi falando ali sobre, né, meu irmão falando sobre a questão da palavra, né, como que a palavra nos revela a pessoa de Deus, e vários no comentário falando, não, eu creio em Deus, mas eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi inventada pelo homem. Ó Senhor, a Bíblia é cheia de contradições, a Bíblia é cheia de erros. Ó Senhor Jesus, aí começou a falar do politicamente correto. Não, porque a Bíblia não tem o politicamente correto, isso e aquilo e tal. É a Bíblia mal interpretada, né? Às vezes a pessoa nem leu, né? Só tem conceitos que ouviu falar. Ó Senhor Jesus. Mas o que eu ganhei com essa experiência? Que hoje as pessoas, né, a iniquidade, né, está tentando desligar as pessoas da palavra, está tentando desligar Deus da palavra. Então hoje as pessoas ficam no seu conceito. Não, eu creio em Deus, mas não preciso da palavra. Ó Senhor Jesus, e infelizmente, né, eu falo isso com muito temor e tremor, esse conceito penetrou na igreja. Muitos cristãos hoje querem dissociar Deus da palavra. Então eles querem ter experiência com Deus. O Deus sobrenatural, Deus isso, Deus aquilo, ou um Deus de conhecimento. Não, eu tenho a minha experiência, isso e aquilo, mas os irmãos não querem tocar na palavra. Aí ficam só naquela questão de, eu tenho falado direto isso aqui no canal, né? Ó Senhor Jesus, de que, não, eu sou uma boa pessoa, eu não faço como os outros, né? Ó Senhor Jesus, eu tenho aqui a minha oração, tenho o meu momento com Deus, mas se você não toca na palavra, você tem um conceito de Deus, você não tem um vínculo com Deus. Então no dia de hoje, falando conosco a questão dos 7 espíritos, muitas pessoas querem interpretar isso aqui. Não, são 7 espíritos, são 7 experiências. É um espírito para uma coisa, outro espírito para outra coisa, não. O que a palavra está nos mostrando é que esses 7 espíritos estão juntos. Nos mostrou 7 tochas. Uma tocha acesa, ela ilumina, né, até um determinado lugar, ela tem um determinado alcance. Mas 7 tochas juntos iluminam muito mais, o alcance é maior. Ó Senhor Jesus, se você pegar uma tocha e botar numa sala ampla, pega uma tocha e bota no meio da sala, você vai ver, você vai conseguir enxergar tantos metros, né? A tocha vai iluminar tantos metros. Se você pegar 7 tochas, não precisa nem espalhar não, se você pegar as 7 e botar juntas, você vai ver que o fogo vai aumentar e o alcance vai intensificar. Se você pensar, por exemplo, olha, uma tocha alcançou isso, se eu aumentar mais uma vai alcançar mais tanto. Né? Se você, por exemplo, for fazer a experiência, olha,
uma tocha, vamos dar um exemplo, iluminou 10 metros. Aí eu acrescentei, peguei uma tocha e juntei com a outra. Olha, acrescentou agora 12 metros. Então você faz o cálculo. Bom, se eu juntei 2 tochas, cheguei a 12 metros, né? Depois se eu juntar mais 5 tochas, né, vai alcançar, né? Ó, 14, 16, 18, 20, 22 metros. Ó Senhor Jesus. Né? Aí você olha e coloca as 7 tochas. Quando você colocar, você vai ver que dá mais de 30 metros. Ó Senhor Jesus. Então você vê que não dá para calcular, porque, somou uma com a outra. Aqui o Senhor está mostrando para nós que não é soma, é multiplicação. É 7 vezes intensificados. O Senhor não te dá uma tocha, depois mais uma, não. Ele vem com as 7 tochas. O Senhor não olha para você com um olho, depois abre o outro. Não, Ele te olha com os 7 olhos. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber. Para que Deus possa fazer a sua obra na nossa vida, Ele veio como um homem. Ele se tornou carne. Ele passou pelo processo humano, Senhor Jesus, e viveu para Deus, mostrando que nós hoje somos filhos de Deus, recebemos o Espírito para viver para Deus, para cumprir sua vontade. Quando Cristo veio, Ele era Deus na carne, o mistério da piedade, Deus manifesto na carne. Quando Cristo vinha, Ele vivia Deus 100%, não tinha problema. Mas e hoje nós como igreja? Ó Senhor Jesus, Deus tem problema. Porque nem sempre Ele consegue manifestar. Eu já compartilhei aqui, né, a minha debilidade física. Né? Eu tenho um problema de dor e o que acontece? Né? Às vezes por causa da dor eu não consigo fazer tudo aquilo que eu quero. A minha cabeça, minha mente, minha cabeça quer fazer, mas o meu corpo não acompanha. Ó Senhor Jesus, eu não consigo realizar aquilo que eu estou com intenção de realizar. Ó Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, Cristo deseja nos encabeçar. Mas nós como corpo deixamos a desejar. Ó Senhor Jesus. É aí que entra o trabalhar do Senhor. Eu preciso aprender aí diante do Senhor. Mas se eu desvincular, né, Deus da palavra, isso não vai acontecer. Aí eu falo novamente com muito temor e tremor. Muitos cristãos estão desvinculando Deus da palavra. Eu quero ter uma experiência com Deus, mas eu não quero ler a palavra. Ó Senhor Jesus. Para eu ter uma experiência real com Deus, eu tenho que tocar na palavra todos os dias, todo momento. A melhor maneira de orar é orar usando a palavra de Deus. É você ver o sentimento do Senhor, você pegar o versículo, ler o versículo, transformar o versículo na sua oração. Você vai ver como que, né, como eu falei, né, você vai ver como que o alcance, o iluminar é muito maior. E como falou no dia de ontem, né, na experiência de Timóteo, né, de levar a palavra como um bom ministro de Cristo para salvar a si mesmo, cuidar de si, ser suprido, nutrido com a palavra e cuidar de outros. No dia de hoje ele começou isso. Se você for suprido pela palavra de Deus, você vai salvar tanto a você mesmo como a todos aqueles que te ouvem. Mas como eu falei, às vezes os outros estão te ouvindo, mas você está com a boca fechada. Ó Senhor Jesus, você não está falando nada, mas o seu viver está expressando Cristo, está expressando a vontade de Deus. Então hoje, a gente precisa de Deus e a palavra. Ó Senhor Jesus. Mas hoje também há um grande esforço por causa da iniquidade, como o irmão botou aqui, né? A iniquidade está, né, sofrendo mutações, está se misturando com religião, com um monte de coisa. Hoje tem pessoas que querem, não, eu tenho um conceito de Deus, eu vou pegar a palavra para apoiar meu conceito, mas vou fazer isso fora da igreja. Ó Senhor Jesus, como mostrou para nós, se hoje você quer ver a expressão, você quer expressar Deus, tem que ser com a igreja. Eu não expresso Deus sozinho. Uma pessoa não é o corpo de Cristo. Hoje a vontade de Deus tem que ser manifesta pelo corpo. Eu não posso, como membro, decidir tudo sozinho. Eu preciso caminhar, é na experiência que a gente vê, né? A mão esquerda e a mão direita são muito parecidas, mas elas podem executar trabalhos diferentes. Eu escrevo com a mão direita, com a esquerda dá até para escrever, mas vai ficar horrível, vai ser difícil de entender. Mas com a esquerda a gente tem outras funções, outros trabalhos, né? Você escreve com a direita e com a esquerda você segura o caderno. Ó Senhor Jesus, você dá firmeza para poder escrever. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa perceber. O Senhor está mostrando para nós que não é uma mão mais uma mão. Não, é um corpo estabelecido por Deus para cooperar.
Número 7 na Bíblia sempre quer dizer início, né? Os 7 dias da criação, que na verdade são os 7 dias da restauração de Deus. Então Deus ele sempre começa restaurando. Então a gente precisa, como tocou aqui, a gente precisa fazer o quê? Ir diante do Senhor. Olhar nos olhos do Senhor. Mas alguns vão pegar a palavra de maneira doutrinária e falar assim, não dá para ver os olhos de Deus, porque ninguém jamais viu a face de Deus. Aqui a gente está falando de face, aqui a gente está falando de olhos. Os olhos mostram a intenção, os olhos mostram a expressão, os olhos mostram a vontade, os olhos mostram a aprovação ou reprovação. Olhar nos olhos do Senhor é estar com o coração aberto. Senhor Jesus, é ouvir, é exercitar o Espírito. São olhos espirituais, como o versículo que a gente leu, é com o rosto desvendado. O próprio Senhor mostrou que hoje muitos leem Moisés, ou seja, muitos leem a Bíblia, mas com véus, e às vezes várias e várias camadas de véu. Senhor, mas quando crê no Senhor, o véu é retirado. Não precisa ver o Senhor, mas como mostrou para nós, né, já na palavra, esse espelho, antigamente o espelho era um vidro, e o vidro não era transparente, ou era um latão polido, então não via com tanta clareza, via meio embaçado, mas como mostrou aqui, você vai contemplando como por espelho a glória do Senhor, aí você vai sendo transformado de glória em glória, na própria imagem de Deus, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quanto mais você vai tocando na glória de Deus, mais claro essa imagem vai ficando, mais parecido com Deus você é. Então hoje não dá para dizer que, olha, eu amo Deus, eu vou pegar a sua palavra e vou pegar essa palavra e fazer qualquer coisa. Hoje tem pessoas que estão fazendo um esforço, eu vejo cristãos fazendo um esforço para descaracterizar a Bíblia, para falar para as pessoas que a Bíblia tem erros, a Bíblia está errada. Eu estou falando contra o nome de Jesus, contra a igreja. A igreja é a expressão. Eu sozinho não expresso. Ah, mas eu estou na minha casa, eu e minha esposa. Você e sua esposa são um diante de Deus. Ah, tem eu, minha esposa e meus filhos. Você também é um. Você precisa ter comunhão com outras pessoas, outras famílias. É assim que a igreja expressa. Não existe a igreja no meu sofá. Não existe a igreja na minha cadeira. A igreja é a expressão de Cristo. E para isso eu preciso dos irmãos. Por isso está mostrando para nós. Eu vou ser iluminado se eu for diante do Senhor. Se eu for diante do trono de Deus. Se eu for diante das 7 tochas. Não é pegar um aspecto de Deus. Não é pegar uma velinha e dizer que estou bem iluminado. Não é com vela. É com tocha. O alcance, Senhor Jesus. É muito mais do que um alcance pessoal. O Senhor Ele quer realmente estabelecer para nós realmente um crescimento individual, mas muito mais um crescimento coletivo, um crescimento que traz edificação. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, o Senhor, Ele quer realmente nos mudar. A gente viu que a iniquidade, o inimigo quer tocar na nossa mente, na nossa consciência. Ele quer tocar naquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica. Sem uma boa consciência, você não tem experiência de Deus. Você não tem experiência interior. Porque a palavra vem e você não considera. Ó Senhor Jesus, você rejeita. Então, como mostrou aqui, você tem que ter palavra para salvar a si mesmo e salvar os seus ouvintes. Então, e aí a palavra nos mostra, eu sempre falo isso aqui, que o amor é o nosso termômetro. Como que eu estou reagindo diante das situações? O inimigo vem com a iniquidade, usa uma pessoa para esfriar o amor, ela vem e te maltrata, te agride, Senhor Jesus, te afronta. Aí, se o inimigo te tirar do espírito, você responder na mesma moeda, o inimigo conseguiu o seu intuito. Mas se você estiver cheio de Deus, Senhor Jesus, você está na palavra de Deus real, você é salvo nessa situação, você não vai reagir da maneira como o inimigo espera. Você vai ter palavra para salvar você e salvar o outro. Ele vai olhar e falar assim, aquela pessoa está no espírito. Se você estiver no espírito, até mesmo ficando calado, Senhor Jesus, você vai levar aquela pessoa ao arrependimento. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Não vamos desvincular. Hoje muitas pessoas querem ir na igreja, ver Deus, se alegrar, mas não querem tocar na palavra. Aí querem ficar sempre está faltando uma perna, Eu tenho um conceito de Deus, mas aí eu vou ver a palavra, mas eu não quero nada com a igreja.
Olha, eu tenho um conceito de Deus, mas eu quero estar ali no meio da igreja, mas não quero nada com a palavra. Olha, eu tenho palavra, tenho a igreja, isso aqui tá bom, para que conhecer mais de Deus? Ó Senhor, tem que andar junto. O Senhor e a sua palavra, a palavra e a igreja. O Senhor e a igreja, é tudo junto. É a manifestação de Deus, é Deus sendo expresso. Nós sozinhos não vamos expressar Deus na sua totalidade. Ó Senhor Jesus, Ele está nos chamando para ir diante dEle, para a gente não ser passivo diante da palavra, mas ser ativo. Não é ouvir a palavra uma única vez, é continuar ouvindo, porque o bombardeio no mundo é contínuo, sem trégua, sem misericórdia. Por isso que a iniquidade continua se manifestando. Cristo, Ele quer continuar expressando Deus, mas hoje isso é através de nós. Deus se limitou ao ser humano. Se nós não reagirmos, Senhor Jesus, o Senhor não vai conseguir cumprir aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, como nós temos ouvido na palavra profética, Senhor Jesus, a gente não pode obrigar Deus a fazer aquilo que Ele não quer, mas se a gente não estiver atento a falar de Deus, a gente pode impedir Deus de fazer aquilo que Ele quer. Hoje o Senhor, Ele precisa de nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele está querendo propagar a sua palavra. Ele está querendo gerar mais filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, Ele quer usar a igreja hoje como continuação de Cristo, Senhor Jesus. E para que no arrebatamento, a igreja, como corpo de Cristo, seja recebido na glória de Deus. Hoje o Senhor está conduzindo a igreja à glória. Não está conduzindo indivíduos, está conduzindo a igreja. Eu, como indivíduo, eu posso estar indo diante do Senhor, tocando na palavra, buscando servir. Mas se eu não uso meus dons, meu serviço, minha palavra em prol do corpo, Senhor Jesus, eu não estou participando da edificação da igreja. Não estou participando da manifestação de Cristo. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa atentar. A igreja, ela é a coluna e base da verdade. Por quê? Porque você vai ver pessoas diferentes, que pensam diferente, agem diferente, mas que se complementam. Ó Senhor Jesus, que tem a mesma direção. A Bíblia fala que se duas pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, vai ser feito. Por que o Senhor não falou 3 ou falou 30? E falou só 2. Porque duas pessoas concordarem é difícil. Para haver, os irmãos têm mostrado para nós na palavra profética, para haver concordância, tem que haver encabeçamento pela palavra. A gente precisa receber a palavra profética. Se eu não crer na palavra profética, se eu não for alinhado pela palavra profética, se eu não for direcionado por essa palavra, Senhor Jesus, não tem como eu ser um. Eu vou ser um, de repente, de uma maneira geral, mas em vários pequenos pontos vão haver divergências. Por isso que hoje as pessoas leem a palavra e acham que a palavra discorda. A palavra tem discordâncias, e não tem. Senhor Jesus, a palavra está nos mostrando aspectos diferentes de uma mesma coisa. Então o que a gente precisa aprender é tocar na palavra no Espírito. Não podemos dissociar Deus da palavra. Hoje as pessoas querem crer em Deus, deixando a palavra de lado. Porque o meu conceito de Deus, eu creio em Deus e faço aquilo que eu quero. Mas quando eu tomo a palavra como base, Senhor Jesus, eu vou ver o caráter de Deus, o que Deus aprova, o que Ele reprova. Senhor Jesus. Mas se eu só chego até o ponto da palavra, eu sou um super-herói, porque no meu conceito, eu estou praticando a palavra direitinho. Aí é que entra a igreja. A igreja é a expressão do corpo. Por que a gente fica doente? Tem febre, né, Senhor Jesus? Tem mal-estar. É para mostrar para você que tem alguma coisa errada com o seu corpo. Estou com uma dor de estômago. O problema é onde? No estômago. Mas está afetando o corpo inteiro. Todo o corpo está sentindo. Ó Senhor Jesus, estou com uma febre. Né? A febre, qual a causa da febre? É uma bactéria, um vírus? O que está causando? Mas está afetando todo o corpo está sentindo. Tem coisas que você só vai sentir se você estiver realmente exercitando o seu viver de corpo. É como a iniquidade, como o irmão mostrou, tem sintomas que você não vai ver. Tem sintomas que não estão claros, porque você não está como corpo. Senhor Jesus. Né? Se você realmente não prestar atenção no corpo, você não vai ver a reação de Deus diante das situações. E aí é que entram os 7 olhos, as sete tochas, que são, tanto os olhos quanto a tocha, são os 7 Espíritos de Deus.
Mas não quer dizer que são 7. 1 mais 1 mais 1. Não. É uma multiplicação. São os 7 Espíritos de Deus, porque Deus está 7 vezes intensificado. Porque a iniquidade está se multiplicando. Como mostrou, está tendo mutações. Está se misturando a palavra de Deus. Está se aproveitando de cristãos que, como a própria palavra nos alerta, olha, tem algumas pessoas que são instáveis, né, e acabam deturpando a palavra. A pessoa, ela não consegue se manter dentro de um padrão. Ela é instável. Mas a gente tem visto na palavra, né, o Senhor, graças ao Senhor, o Senhor tem dado uma palavra para nós contínua. Né? Entra num assunto, depois entra outro assunto. Eu estou sempre citando aqui, olha, no Alimento Diário, antes falou conosco isso, olha, na palavra profética que vai sair no próximo Alimento Diário. Então é uma coisa constante. A gente está tendo aqui constância. Senhor Jesus. Isso que faz com que a gente saia da nossa instabilidade. O ser humano ele é instável, hora está bem, hora não está. Mas com a palavra profética, Deus ele vai fazendo com que a gente se torne constante. Porque a palavra está uma complementando a outra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É o Espírito 7 vezes intensificado. E como o irmão mostrou aqui, ele ilumina, depois ele une, né, esses 7 olhos, essas 7 tochas, com o seu sopro. O sopro de Deus é o Espírito de Deus, é o falar da boca de Deus. Isso vem como um lança-chamas. Se eu estou ali querendo ser iluminado pelo Senhor, mas eu não quero ser iluminado pela sua palavra, essa palavra não vai conseguir queimar minhas impurezas, não vai conseguir me livrar. Né? E como a gente viu, ser livre, ser liberto da iniquidade, é receber uma proteção. Senhor Jesus. Né? Isso que você está mostrando para nós, Ele quer nos proteger. O mundo quer trazer o seu fogo para cauterizar a nossa consciência, para tirar a sensibilidade, para queimar, para tirar, mas esse queimar de Deus não, é para limpar, é para trazer novamente a sensibilidade. Senhor Jesus, é para nos ajudar a ir diante dEle, e eu preciso ir diante do Senhor para ser iluminado, para ver se eu estou sendo contaminado, Senhor Jesus, para ver se o vírus não está aqui misturando com as coisas na minha cabeça, gerando uma mutação. Ó Senhor Jesus, é isso que eu estou mostrando para nós. A gente precisa olhar nos olhos do Senhor. Ó Senhor Jesus, para ser infundidos, né, de fé, amor e perseverança. E como a gente viu, esse é o tripé do viver cristão. A palavra para a gente viver. E onde que eu vou viver isso? Expressando Cristo no seu corpo, que é a igreja. Ó Senhor Jesus. Igreja, no conceito humano, é várias pessoas, né, dentro de 4 paredes. Ó, a igreja, aquele templo ali. Mas naquilo que Deus quer mostrar para nós, a igreja é a sua esfera de ação. Ou, como falou no dia de hoje, sua esfera de expressão. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Deus se manifesta através do corpo de Cristo. Cristo veio, andou na terra. E Deus não teve problema. Mas hoje nós, como igreja, nós temos problema. Senhor Jesus. A gente tem que exercitar o Espírito, ir diante do Senhor e andar em conjunto. Andar em conjunto é mais difícil, ó Senhor Jesus, do que andar sozinho. Você anda sozinho, não tem problema. Agora você tem que andar junto com o outro, né? Andar na mesma cadência, no mesmo ritmo, né? Um tem uma perna mais comprida, outro mais curta. Então a gente precisa aprender a andar na mesma cadência, andar um alinhado com o outro. Senhor Jesus, é isso que eu estou mostrando para nós. O Senhor está nos chamando para servi-lo. E o irmão falou na palavra profética recentemente, esse servir é como no exército, é para lutar. Senhor Jesus, o serviço sacerdotal é um serviço de luta, de guerra, para servir o Senhor, para ir diante dele, não é fácil. Se a gente olhar o viver de Jesus, Jesus não teve facilidade, Senhor Jesus, mas ele teve uma vida simples diante de Deus, obedecendo. Se a gente ouviu falar de Deus, obedecer, a gente vai ser guardado. Como mostrou a palavra, vem. O Senhor lança essa chama para nos livrar daquilo que é negativo. Mas o mundo, ele quer vir maquiado, disfarçado, embalado, para você achar que está recebendo uma coisa muito boa. Ó Senhor Jesus. Quando na verdade, você está recebendo só coisa ruim que vai te prejudicar. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ir de encontro com o Senhor, ter experiência de receber do Senhor fé, amor e esperança, como a gente já tem visto na palavra. Tudo começa com a fé. Eu ouço, creio, recebo. Essa fé que estava fora de mim agora vem para dentro do meu espírito. E ela vem fazendo o quê? Me dando os atributos de Deus.
né, cuja principal expressão é o amor. Quando eu vivo, eu expresso esse amor para com as pessoas, eu vou ganhando cada vez mais esperança. Senhor Jesus, e essa esperança me traz perseverança, me ajuda a continuar até o fim. Essa perseverança também ela é alimentada pela fé. Então é um ciclo contínuo. Fé, amor, esperança, fé. Amor, esperança, fé. E assim vai. Ó Senhor Jesus. Só que não dá para eu dizer que eu tenho fé em Deus. Mas a palavra já... Ó Senhor, não é a palavra que nos firma em Deus. Eu insisto com os irmãos, né, para ler o alimento diário, ler os versículos, orar. Para quê? Para se manter conectado a Deus através da palavra. Sem a palavra não há real conexão. O inimigo desconectou a humanidade de Deus através da árvore errada, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não posso ficar pensando o que é bom, o que é ruim, vou deixar de fazer isso porque é ruim, vou fazer isso que é bom e tal. Não é bom e ruim, a questão é vida. O Senhor ele quer nos conectar à árvore da vida e através da sua palavra, através do seu Espírito. A palavra me leva a exercitar o Espírito. O Espírito me leva diante de Deus, Senhor Jesus. O Espírito me leva a ver a necessidade de Deus, a atuar como igreja, um suprindo o outro, Senhor Jesus. A gente não pode desvincular. Espero que os irmãos consigam compreender isso. Hoje há um esforço do inimigo, há um esforço de pessoas, de cristãos que foram enganados, ou alguns até mesmo agindo de má fé, Senhor Jesus, para desvincular Deus, palavra e igreja. Senhor Jesus. Hoje até muitos dizem que não existe igreja. Igreja é um conceito apenas e você sozinho, você crendo em Deus, você já é igreja. Não é. A igreja tem que ter a sua expressão, a expressão do corpo de Cristo. É Cristo sendo manifesto na carne. Senhor Jesus. Como já tem visto, né? O meu espírito você não está vendo, não tem como você ver. A minha alma, você não sabe, né? Como que é a minha personalidade, você só está vendo aquilo que eu estou falando, que eu estou expressando aqui no canal. Senhor Jesus, mas o que você está vendo ser expresso aqui? Através do meu corpo. Estou gesticulando, falando, você está vendo meus olhos, ó Senhor Jesus, minha expressão, né? Então Deus, Ele quer se expressar através de nós. As pessoas vão ver a expressão de Cristo através da nossa expressão. O nosso andar, o nosso falar, o nosso reagir, o nosso agir. Ó Senhor Jesus, nossas atitudes, respeito e tudo mais. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor Ele conta conosco. Por isso que hoje a igreja, não só uma pessoa individualmente, mas eu sendo um com o Senhor, sendo um como igreja. É a igreja que expressa Deus hoje. O mistério da piedade. Deus expressa na carne. Hoje, através dos irmãos. Porque os irmãos hoje têm que expressar Cristo. Mas cada um se ficar pensando no seu Deus. Não, eu tenho um conceito de Deus. Ou eu tenho um conceito de palavra, eu tenho um conceito de igreja. Não, eu preciso ver Deus, que a palavra me mostra e que é provado e aprovado para nós através da igreja. É quando a gente vive junto. É aí que a gente vai vendo a expressão de Deus. Senhor Jesus, senão você vai ter apenas um conceito. Né? Mas que o Senhor realmente Ele possa nos tirar dos conceitos, possa nos levar diante dEle, Senhor Jesus, para que Ele possa nos iluminar, possa arder o nosso espírito, nos limpar, nos purificar, Senhor Jesus, e nos dar essa maravilhosa experiência de viver diante dEle. Ó Senhor Jesus, viver intensamente, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.